Antes da gente começar, me responde uma coisa. O que é frio para você? É acordar no inverno com 10 graus no sul do país e correr para pegar o moletom? É dormir com 2 cobertores e ainda sentir os pés gelados? Ou é aquele vento de agosto que parece cortar o rosto no meio? Agora esquece tudo isso. Imagina um lugar onde o inverno bate fácil os 50 graus negativos, onde o frio é tão extremo que congela as lágrimas, a barba, os cílios e até o ar que você respira. Um lugar onde sair sem luva não é desconforto, é risco real de perder a mão. Hoje o belo mundo te leva para Oymyakon, no coração da Sibéria, um vilarejo perdido no mapa que desafia a lógica e qualquer definição que você tenha de frio. Número 1. Localização e dados gerais. Oymyakon fica no extremo nordeste da Rússia, em plena Sibéria. Mais exatamente, na República de Sakha, também chamada de Iacútia. É uma das regiões mais isoladas e inóspitas do planeta. Um vilarejo perdido entre montanhas congeladas, florestas densas e um silêncio que parece absoluto. Não tem trem, não tem aeroporto, não tem cidade vizinha. Para chegar lá, só enfrentando horas de viagem pela chamada Estrada das Ossadas, uma rodovia construída com trabalho forçado de prisioneiros soviéticos. No papel, Oymyakon é classificada como vila, mas na prática é só um punhado de casas de madeira fincadas no gelo, com uma população que mal passa de 500 pessoas. A altitude também não ajuda. São mais de 700 metros acima do nível do mar. Mas o que realmente define o lugar é o frio. Oymyakon é considerado o assentamento permanentemente habitado mais frio da Terra. No inverno, a média de temperatura cai para menos de 40 graus negativos. E em 1933, o vilarejo registrou um recorde: 69 graus negativos. Nem nas áreas habitadas da Antártida se atinge algo parecido. No auge do inverno, o dia quase não existe. O sol nasce, se arrasta pelo céu por 3 horas e desaparece de novo. Mesmo assim, o verão chega. Em junho e julho, a situação se inverte. Os dias têm até 21 horas de claridade e as temperaturas sobem de verdade. Já teve ano em que Oymyakon marcou 30 graus positivos. Isso significa que, num mesmo lugar, a diferença entre o frio do inverno e o calor do verão pode ultrapassar 90 graus. Poucos lugares no mundo oferecem esse tipo de variação, e nenhum obriga as pessoas a viver sob ela. Número 2. História. Oymyakon não surgiu por acaso, e muito menos por escolha. Durante séculos, o vale era apenas um ponto de passagem. Povos nômades da Sibéria cruzavam a região com seus rebanhos e paravam ali por um motivo muito específico: uma fonte termal que, por algum milagre natural, não congelava nem no auge do inverno. Foi daí que veio o nome. Em língua local, Oymyakon significa algo como água que não congela, mas ninguém cogitava morar ali de forma permanente. Essa realidade só começou a mudar no século XX, quando a União Soviética decidiu ocupar à força as regiões mais remotas do país. Oymyakon entrou no pacote. A ideia era fixar os povos indígenas, explorar as reservas de ouro e estabelecer presença militar naquela vastidão congelada. A promessa era direta: salário alto, casa garantida e estabilidade. Na prática, muita gente foi convencida ou pressionada a se mudar para o fim do mundo. Nos anos 30, a situação ficou ainda mais extrema. A região passou a receber prisioneiros políticos e criminosos comuns, enviados para campos de trabalho forçado nos arredores. Esses campos faziam parte do sistema Gulag de Stalin. Foi nesse contexto que nasceu a famosa Estrada dos Ossos, a única ligação terrestre entre Oymyakon e o resto do país. O nome não é exagero. Durante a construção da estrada, centenas de trabalhadores morreram. Como o solo congelado era duro demais para abrir covas, os corpos foram enterrados ali mesmo, sob o asfalto. Com essas políticas forçadas, a vila foi crescendo. No auge da era soviética, havia mineração, fazenda coletiva,
base militar, escola, hospital e uma estrutura básica para manter o funcionamento da comunidade. Mas com o colapso da União Soviética, boa parte disso desmoronou. Sem apoio estatal, muita gente deixou a região. Hoje, Oymyakon tem entre 500 e 900 habitantes fixos. A maioria pertence à etnia Yakut, descendente dos povos indígenas da Sibéria, mas também a famílias russas e ucranianas, muitas delas ligadas à corrida do ouro ou ao passado dos campos. A economia sobrevive como pode. Um pouco de mineração, criação de gado adaptado ao frio, pesca, caça e um tipo bastante peculiar de turismo. Agora que você já conhece a geografia e a história, talvez reste a pergunta mais óbvia de todas. Como é que as pessoas sobrevivem num lugar onde a temperatura chega a quase 70 graus negativos? Número 3. Vestimentas. Antes de qualquer coisa, tudo precisa ser planejado, e isso começa pelo que se veste. Em Oymyakon, sair de casa mal agasalhado não é um erro. É um risco real de vida. Não existe moda de inverno, existe estratégia de sobrevivência. Todo morador tem um arsenal de roupas pesadas, casacos forrados com pele de rena ou raposa, botas forradas por dentro, chapcas com abas grossas, luvas de couro, cachecóis de lã cobrindo o rosto inteiro. A regra é clara, não pode sobrar nenhum centímetro de pele exposta. Com 60 graus negativos, o vento congela a pele em minutos. Queimadura por frio é comum. Nariz, orelhas e dedos podem congelar com facilidade. Por isso, o segredo está nas camadas. A primeira fica justa no corpo e ajuda a manter o calor. A segunda isola a temperatura. E por cima de tudo, vai um casacão pesadíssimo, geralmente feito com pele animal. Aliás, o uso de peles não é por tradição, mas por necessidade. O couro de veado, alce ou rena aguenta o frio extremo melhor do que qualquer tecido moderno. Nos pés, nada de tênis. As botas são robustas, impermeáveis e forradas por dentro. E ainda vem o complemento: gorro, luvas duplas, máscara cobrindo o rosto, óculos. Mesmo assim, o frio consegue entrar. Quando a temperatura despenca perto dos 60 graus negativos, até o ar machuca. O oxigênio entra queimando a garganta. Os cílios congelam. O nariz arde. Os dedos doem, mesmo protegidos. A roupa, nesse contexto, não é um acessório, é um escudo necessário para enfrentar um lugar onde o clima parece fazer de tudo para expulsar qualquer um que tente ficar. Número 4. Moradias. Além da roupa, tem uma coisa que exige ainda mais planejamento em Oymyakon: a casa. Porque se a temperatura de fora é de congelar até pensamento, tudo por dentro precisa funcionar como um casulo de calor. As casas são geralmente feitas de madeira, com paredes duplas e isolamento térmico reforçado. Nada de encanamento tradicional. Se tiver cano passando pelo chão, a água dentro congela, se expande e o cano estoura. Isso significa que não tem água encanada, nem esgoto. Banheiro dentro de casa? Esquece. A maioria dos moradores usa latrinas externas, que são casinhas de madeira do lado de fora, com um buraco cavado na neve. Sim, é isso mesmo. No meio da madrugada, com 50 graus negativos, tem gente que precisa sair no escuro e no gelo só para usar o banheiro. E se vacilar, até o papel higiênico congela e vira pedra. Dentro das casas, tudo gira em torno de uma única missão: manter o calor. A calefação central, abastecida por uma usina a carvão, funciona 24 horas por dia. Mesmo assim, muitas famílias ainda mantêm fogões a lenha extras. E o fogo não pode apagar. Durante o inverno, cada família queima toneladas de madeira e carvão. E para isso, precisa estocar tudo no verão. Pilhas e mais pilhas de lenha ficam encostadas na lateral das casas. Se o aquecedor quebrar ou o fogo se apagar, em poucas horas a casa vira um freezer. Literalmente. Por isso, todo mundo monitora a caldeira como se fosse uma vida. E lembra da fonte termal que deu nome à vila? Ela ainda existe.
É de lá que vem a água para abastecimento. Caminhões-pipa vão até essa nascente, enchem seus tanques com água quente natural e distribuem nas casas. Assim que a água chega, as famílias transferem rapidamente para tambores dentro de casa antes que congele. Essa mesma água serve para o aquecimento central. Já a água potável vem de outro processo: cortar blocos de gelo do rio congelado e derreter em casa. Até lavar roupa vira desafio. Dá para lavar dentro de casa aquecida, tudo bem, mas secar ao ar livre? Esquece. Roupas molhadas congelam em minutos. Viram tábuas. Banho não é um problema, porque tem água quente. Mas tem que sair do chuveiro já com a roupa na mão. Se sair molhado do banheiro, o choque térmico pode ser perigoso. E os carros? Sofrem. Motores não foram feitos para enfrentar o inverno siberiano. Abaixo de 20 negativos, muitos já não ligam. A 50, a gasolina engrossa, a bateria morre, as peças racham. Alguns têm garagem aquecida. Número 5. Cotidiano. O dia a dia em Oymyakon é, como você já deve imaginar, um exercício de adaptação. As crianças, por exemplo, só ficam em casa quando a temperatura passa dos 52 graus negativos. Até lá, vão para a escola normalmente. Lá dentro, o ambiente é aquecido com gerador próprio e janelas reforçadas. A rotina escolar é parecida com a de qualquer lugar. Tem aula de matemática, recreio, tarefa de casa e até educação física, sempre adaptada ao frio extremo. Tem detalhe curioso também. Canetas esferográficas não funcionam no inverno. A tinta congela dentro do tubo. Por isso, os alunos usam lápis ou canetas com tinta à base de álcool, que resistem mais ao congelamento. Para quem trabalha fora de casa, a rotina é ainda mais puxada. É preciso acordar cedo, vestir várias camadas de roupa, descongelar a porta da casa e torcer para o carro funcionar. Se o diesel virou uma pasta ou o motor travou, esquece. Em Oymyakon, carro dá mais trabalho que gente. Tem morador que vai até o veículo com um maçarico portátil para aquecer o motor por baixo. Muita gente simplesmente deixa o carro ligado enquanto faz compras ou toma um cafezinho na padaria. Gasta combustível, mas pelo menos garante que ele volte a funcionar. No fim das contas, muitos preferem andar a pé ou usar trenó puxado por renas. As estradas ficam cobertas de gelo e neve espessa, e qualquer problema no caminho pode ser fatal se ninguém aparecer para ajudar. Inclusive, só chegar até Oymyakon já é uma aventura. O vilarejo está a mais de 900 quilômetros da cidade grande mais próxima, Yakutsk. Durante o inverno, voar é quase impossível. Aviões não operam quando a temperatura cai abaixo de 60 graus negativos. O único jeito é enfrentar longas horas de estrada pela temida Estrada dos Ossos. Por isso, motoristas viajam em comboio e carregam suprimentos de emergência, ferramentas, cobertores e até sacos de dormir. A vida social se concentra em lugares fechados e aquecidos, e mesmo isolados, o senso de comunidade é forte. Todo mundo sabe que naquele frio absurdo, ninguém sobrevive sozinho. É comum ver vizinhos se ajudando com carros atolados, dividindo lenha ou cuidando dos idosos e das crianças. Número 6. Gastronomia. Com o solo congelado o ano inteiro e temperaturas que matam qualquer broto antes de nascer, dá para imaginar que a alimentação em Oymyakon não vem da horta. Frutas, verduras e legumes são raridade, e quando chegam, vêm de longe, custando caro e muitas vezes já meio passados. Por isso, a base da alimentação local é a proteína animal: carne de rena, carne de cavalo, peixe congelado, leite fermentado e gordura em grandes quantidades. A culinária gira em torno daquilo que sobrevive ao frio, ou que pode ser estocado por meses sem estragar. O peixe, por exemplo, é consumido cru e congelado, como um sashimi siberiano. Cortam em lascas finas, ainda duros como pedra, e comem com sal ou cebola. Outro item comum é a carne de cavalo crua, também congelada. Pode parecer estranho para quem está de fora,
mas ali é uma fonte nutritiva e resistente ao armazenamento. A gordura animal é valorizada, não evitada. Em um lugar onde o corpo queima calorias só para se manter aquecido, cada caloria extra conta. Também se consome muito leite de égua fermentado, chamado kumis, além de caldos pesados e sopas espessas que ajudam a manter o corpo aquecido. No geral, comer em Oymyakon não é sobre prazer ou variedade, é sobre energia, sustento e praticidade. E apesar da simplicidade, os moradores conseguem manter uma dieta rica em proteína e gordura, que sustenta o corpo mesmo nos dias em que o frio parece impossível de suportar. Mesmo com todas essas dificuldades alimentares e logísticas, Oymyakon não vive na Idade da Pedra, não. Número 7. Infraestrutura. Mesmo no meio do nada, Oymyakon não está completamente desconectada. A vila tem eletricidade fornecida pela rede regional, reforçada para suportar o alto consumo no inverno. Também há sinal de internet, Wi-Fi, televisão via satélite e telefonia móvel. Tudo funciona, desde que você esteja dentro de casa. Na rua, o frio extremo pode transformar um celular em um bloco de gelo. As baterias descarregam rapidinho, as telas trincam com facilidade e os componentes internos podem simplesmente parar de funcionar. Por isso, ninguém anda com o telefone solto no bolso. Todo mundo guarda dentro da jaqueta, bem perto do corpo, para se manter aquecido. E só tira quando realmente precisa. O mesmo vale para câmeras fotográficas. Visitantes costumam levar várias baterias extras e vão trocando ao longo do dia, sempre guardando as reservas aquecidas nos bolsos. Se não fizer isso, o equipamento congela e trava. E não é só a tecnologia que exige cuidado. Os serviços públicos da vila também funcionam dentro dos limites impostos pelo clima. Oymyakon tem um pequeno posto de saúde, com 1 ou 2 médicos e um pediatra. Eles dão conta dos atendimentos básicos e das emergências mais comuns, principalmente queimaduras por frio, congelamento e casos de hipotermia. Mas se alguém sofre um acidente mais grave ou precisa de atendimento especializado, não adianta esperar ambulância. O paciente tem que ser transportado até Yakutsk, que fica a quase 1.000 quilômetros de distância, ou então aguardar um avião de resgate, quando o tempo permite. Por isso, os moradores se cuidam ao máximo e cuidam uns dos outros. Em lugares extremos, a sobrevivência é coletiva. Idosos e crianças são responsabilidade da comunidade inteira. Sempre tem alguém de olho para garantir que ninguém fique em apuros. Mesmo com tantos desafios, o lazer também encontra seu espaço. Oymyakon tem uma estrutura modesta, mas funcional. Academia comunitária, biblioteca, café, museu, mercado e até farmácia. Nos fins de semana, os jovens se reúnem para jogar hóquei no gelo ou levantar peso na academia. Os adultos preferem pescar no rio congelado. Eles fazem um buraco na camada de gelo, montam uma barraca e passam horas ali tentando fisgar algum peixe, ou um resfriado. É assim que a vila se mantém viva. Com uma rotina dura, sim, mas cheia de pequenos rituais que criam sentido. E por incrível que pareça, gente de fora paga para viver isso de perto. Número 8. Turismo. Pode parecer loucura, mas Oymyakon atrai visitantes do mundo inteiro. A maioria vem em busca de uma experiência fora do comum. São aventureiros, fotógrafos, youtubers e cientistas fascinados pelo frio extremo. Existem até agências na Rússia especializadas em levar turistas até lá durante o inverno. Os roteiros incluem andar de trenó puxado por renas, dirigir sobre lagos congelados, participar de pesca no gelo e vivenciar um pouco da cultura local, provando comidas típicas, vestindo roupas tradicionais Yakut e interagindo com os moradores. Mas não é passeio para qualquer um. Quem vai precisa estar muito bem preparado. É obrigatório levar roupas térmicas de qualidade, botas especiais, equipamentos próprios para o frio intenso e, principalmente, saber como se proteger contra o congelamento. Os guias orientam o tempo todo, nada de tirar as luvas, nada de ficar suado, nada de expor a pele ao vento. Porque no frio de lá, qualquer descuido vira um problema sério.
Mesmo assim, os turistas se divertem. Tem gente que joga água fervendo para o alto só para ver virar neve no ar. Outros fazem pose com o cabelo e os cílios cobertos de gelo ou tentam reproduzir a clássica experiência de fritar ovo no chão, que, claro, termina com o ovo congelando em segundos. As fontes termais da região também viraram atração. Mesmo com a neve caindo, dá para tomar banho ao ar livre, já que a água sai quente direto da nascente. E em feriados especiais, o centro comunitário se transforma num espaço de festa, com música, dança folclórica Yakut, comida típica e brincadeiras. Tudo aquecido, claro, porque ninguém aguenta celebrar no meio do gelo. Apesar das dificuldades, os moradores costumam receber bem os visitantes. Para eles, é uma chance de conhecer gente nova, mostrar sua cultura e, de quebra, ganhar uma renda extra. Alguns atuam como guias, outros oferecem hospedagem ou dirigem os veículos da expedição. Logo na entrada da vila, uma placa com os dizeres Oymyakon, capital do frio extremo, virou ponto de selfie obrigatório. Enquanto muitos achariam impossível viver ali, cerca de 500 almas corajosas chamam de lar. Mas e você? Teria coragem de encarar uma temporada na cidade mais fria do mundo? Ou prefere continuar aproveitando o friozinho civilizado do nosso inverno nos trópicos? Deixe aí nos comentários. Se você gostou deste conteúdo congelante, não esqueça de se inscrever aqui no Belo Mundo, deixar seu like e compartilhar com os amigos. Vai que algum deles topa uma viagem para Oymyakon com você. Muito obrigado pela companhia e nos vemos na próxima aventura.